O povo israelense, eles foram levados cativo para Babilônia e durante 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. Por quê? Pela incompetência do seu governo, né? Que mostrou as riquezas, os tesouros, né? De Israel, mostrou os perfumes, mostrou todos os arsenal que ele tinha, né? Então ele mostrou para os babilônios. E aqueles mensageiros que foi até Israel, e aí ele relatou o rei da Babilônia lá o que tinha lá na Israel. E aí a Babilônia foi lá e invadiu Israel e aí Isaías profetizou que pela falta de prudência do rei Ezequias, pela falta de prudência do rei Ezequias, o povo pagaria também. Porque quando um governo é corrupto, um governo é insensato, né? Que nem às vezes você tem um governo que fica brigando contra uma potência, sabendo que aquela potência vem aqui, ela vai atacar o país dele. O que acontece? Quem vai pagar e sofrer é o povo, né? Porque quando uma pessoa solta uma bomba num lugar, ele não vai escolher, ó, sai você que é de direita, sai você que é de esquerda, sai você que é de centro, ele vai jogar a bomba. E muitos padecerão pela falta de incoerência, coerência, né? Por falta de coerência com a realidade e com a verdade, né? Por falta de coerência com a verdade e com a realidade que é, e não tem essa de querer achar que não deve falar isso, tem que ser falado. Não é isso? Tem que ser falado, porque aconteceu na Bíblia, na palavra de Deus acontece, está escrito aqui, ficou relatado, e o povo ficou lá 70 anos cativo pela falta de responsabilidade do governo. É a mesma coisa que nós dizemos que nós temos terras ricas aqui, e o que os caras querem fazer? Quer pegar. Porque por incompetência dos nossos governantes, né? E deixou que tudo isso acontecesse. A Amazônia está entregue ao tráfico de droga, entregue o tráfico de ouro, de madeira, de um monte de coisa, porque é incompetente. Os que lideram e que governam esse país não amam a sua pátria. Fez que nem o rei Ezequias, que mostrou a riqueza para os mensageiros da Babilônia, né? E eles foram levados cativo por 70 anos, né? E durante esses 70 anos eles sofreram muito no cativeiro e eles aprenderam também, né? Do sofrimento deles saíram grandes coisas boas, né? Para o reino de Deus. Porque às vezes Deus permite que nós passamos por prova e por um processo árduo, porque por desobediência nossa. Não é Deus que foi mauzão com você, não. Às vezes você mesmo planta seu mal. E ali na Babilônia eles começaram realmente a olhar para Deus e ver que um povo sem Deus, né, que não tem a Deus acima de todas as coisas, não é uma pátria boa. E você tem que amar a sua pátria, você tem que defender as riquezas que está na sua pátria. E Ezequias não foi mostrar a nudez do país para o inimigo, que é o que? O seu arsenal. Você sabe, mostrando, ou ainda mais hoje em dia, que a pessoa sabe onde que a pessoa está, vai lá e solta uma bomba e destrói ela. Imagina onde está o arsenal da pessoa, do governo, né? E aqui está escrito assim, no Salmo 100, esse relato de que Isaías falou que além de levar a riqueza, ia levar o povo também, ia fazer dos jovens de Israel eunucos. E eles sofreram, os jovens, né? Eles sofreram. Tanto é que Cedraque, Mesaque e Abednego, nesse cativeiro de 70 anos, foi jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente lá, que a não sei quantos graus, mandou aquecer, acho que 7 vezes mais, né? Muitos sofreram, padeceram. E Daniel foi jogado na cova dos leões, e assim foi, né? Então, está escrito assim no Salmos 126, vou ler o versículo 4, assim, ó. E fazendo-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, né? Em outras Bíblias está como as correntes do Negueb, né? E quando ele fala assim, ó, nos faz regressar outra vez do cativeiro, porque eles ficaram cativos lá na Babilônia por 430 anos, né? Mas eles continuaram desobedientes, então eles pagaram, né? Eles pagaram pelo erro deles. Aí no versículo 5 está escrito assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, ou seja, colherão com alegria. As suas lágrimas, que às vezes você está pensando
que é uma derrota, que é uma tristeza. Não, as suas lágrimas, se você continuar persistindo, amando a Deus, fazendo as coisas certas, você vai estar regando com as suas lágrimas, como o agricultor rega a planta, a plantação que ele plantou. Dessa mesma forma ele vai colher fruto lá na frente, e você não desistindo e continuar as suas lágrimas regando a sua vontade de servir a Deus, mesmo na dor, na angústia, não importa o que você está passando nesse momento. Importante que essas suas lágrimas, e você continuar com esse mesmo pensamento que Deus está em primeiro lugar em tudo na sua vida, você vai saber que essas lágrimas vai regar vitórias, vai regar desejo de prosperar, desejo de agradar a Deus, desejo de ter uma boa saúde. E esse desejo vai se tornar realidade, porque as suas lágrimas e a sua tristeza, a sua angústia que você está passando, não fez você parar no meio do caminho. Não é isso? Você não parou no meio do caminho. E o que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. E aquele que leva preciosa semente, aquela semente que Deus plantou no seu coração e que você não desistiu de Deus, que você continua crendo no Deus Todo-Poderoso e que só Ele pode fazer as coisas por você. Se você continua regando essa semente, mesmo com as suas lágrimas, você está regando essa semente. Se lembra que Deus fala aqui nesse versículo 6, aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Molhos é você quando se ajunta um monte de... fazia lá no interior, a gente plantava um monte de coisa, a gente juntava aquela colheita, fazia uns molhos, amarrava e punhava nas costas e levava. Aqui Deus está falando que esses molhos serão de vitórias, né? Serão molhos de alegria, né? Molhos de prosperidade, porque você mesmo derramando as suas lágrimas, você não estava vendo que você estava aguando a sua esperança, a sua fé, e ela não morreu dentro de você quando eles foram levados cativeiro por 70 anos. Então não pensa que essas lágrimas que você está derramando, que nem diz o ditado, é em vão. Ela está regando o que Deus vai fazer com você lá na frente, que você não está conseguindo enxergar hoje. Porque uma planta, uma semente que é plantada e não é regada, ela morre. E essas suas lágrimas de hoje tá regando essa semente que Deus plantou no seu coração. É isso aí. Deus abençoe a todos.